A gente saiu de uma comunhão da carne e da emoção para uma comunhão do espírito. E esse é um dos maiores combinados, que tudo que a gente faça na nossa vida, seja o nosso casamento, seja a minha maternidade, seja a paternidade do Caio, ele seja um reflexo de Cristo. Então, quando você pensa em construir uma vida juntos, é como se eu tivesse ainda cada um por si. Mas a partir do momento que eu vivo uma missão juntos, vem aquilo que a gente fala, né, da submissão. É estar os dois alinhados sobre a mesma missão. Gente, no dia 17 de abril que passou, eu completei 18 anos de relacionamento com o Caio. E eu precisei consultar o meu amigo ChatGPT para poder gravar este podcast para vocês. Porque vem algo acontecendo dentro do nosso relacionamento que eu não sei explicar em palavras. Então, às vezes, o chat ele pode te ajudar com a parte terapêutica para dar algumas dicas, né? Eu pedi para ele me ajudar a colocar em palavras tudo que eu tô sentindo, tudo que a gente tá passando, porque eu não conseguiria gravar esse podcast falando para vocês, a gente tá tudo lindo, maravilhoso, mas sem explicar qual que é a raiz, né? Eu sei qual é a consequência, porque eu estou vivendo a consequência, mas o que aconteceu pra gente poder viver essa consequência? Eu precisei dessa ajuda pra conseguir entender um pouco mais profundamente. Pra vocês entenderem, nós estamos juntos desde quando eu tinha 17 anos de idade. O Caio tinha 21 anos de idade. O Caio tinha 20. A gente tem 3 anos de diferença. Vocês sempre pedem pra falar, acho que a gente tem alguns podcasts bem antigos que eu falei bastante sobre isso. Nossos primeiros 4 a 5 anos de relacionamento foram bem conturbados. A gente eram duas crianças, né, se relacionando, que a gente não tinha respeito. Não é porque éramos pessoas desrespeitosas, mas é porque a gente não sabia se relacionar da forma como um relacionamento merece. Então era muito individualismo, era muito ego, era muita vaidade, era muito orgulho. Mas existia muito uma vontade de querer estar junto, mas a gente não sabia como estar junto. Então foram 5 anos de muito conflito. Foi até engraçado que ele nem sabe disso. Ele vai saber, porque eu vou falar isso pra ele hoje. Então, quando vocês ouvirem esse podcast, ele já saberá disso. Mas ele começou a querer tocar uma música no piano que chama River Flows in You. E é uma música que na época que a gente namorava, que eu tive algumas crises de ansiedade, que eu não conseguia dormir. Eu me sentia tão triste. Era tão ruim o que eu sentia, assim, no meu coração, no meu corpo, das dificuldades que a gente tinha no nosso relacionamento, assim, porque eu amava tanto, mas eu queria que desse tanto certo e não dava certo, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia pegar no sono. E aí, essa música era a música que eu ficava ouvindo, é um piano, né, é uma música de piano, é uma música instrumental, que eu colocava no modo repeat até eu conseguir pegar no sono. E ele não sabe disso, ele, obviamente, quando chegar esse podcast agora, ele já saberá. Ele encafifou que ele quer começar a tocar essa música. E eu nem lembro de onde que ele lembra da música. Eu nem sei de como ele sabe da música, mas ele encafifou que ele quer tocar essa música. E ele falou assim, amor, eu vou tocar essa música pra você. Eu não sei se talvez lá há 12 anos atrás, 15 anos atrás, ele sabe disso, enfim. Em algum momento da nossa história, essa música deve ter ficado registrada na cabeça dele, porque ele encafifou que ele quer tocar essa música pra mim. E eu falei, que coisa louca, né? Agora ele quer tocar uma música, que era a música que eu ouvia no modo repetitivo pra dormir, assim, no celular, pra eu conseguir me acalmar. E é a música que ele quer tocar agora pra mim. E quando eu olho, depois que a gente tomou a decisão de noivar, a gente casou depois de 1 ano do noivado. Cara, o casamento, ele mudou o nosso relacionamento da água pro vinho. Acho que um rito de passagem, a gente já morava junto, mas um rito de passagem pra celebrar a comunhão fez muita diferença, sabe? É diferente morar junto e é diferente você ter um rito de passagem pra que você tenha uma comunhão, pra que isso seja impactante, que isso faça diferença, que você olhe, não, agora estamos juntos de verdade, tomamos uma decisão, não é só estamos aqui juntos, não, a gente tem um dia pra celebrar. Então, isso fez muita diferença. Logo em seguida, eu engravidei. Na verdade, eu engravidei no dia do casamento. Então, o nosso casamento, nosso relacionamento, ele foi amadurecendo conforme nós fomos amadurecendo como pessoas. A gente foi crescendo profissionalmente, amadurecendo profissionalmente. Então, isso trouxe novas expectativas de vida, novos ambientes, novas pessoas. Então, mudar o ambiente que a gente convivia também fez muita diferença para que o nosso relacionamento amadurecesse. E aí, quando as pessoas falam assim, é muito comum, né? Principalmente homem fala isso, tá?
Homem fala assim pras mulheres. Eu sempre escuto isso. Vocês, mulheres, falando isso pra mim. Que o marido fala, ai, não acredita tudo que você escuta na internet, tá? Porque como se o que eu vendo pra vocês, o que eu falo pra vocês, fosse mentira, fosse... Não é verdade, não é o que acontece. São coisas que, eu quero vender uma imagem que realmente não é. Só que eu não lembro a última vez que a gente tenha brigado. E às vezes as pessoas acham que brigar é só porque não concordamos. Cara, várias coisas ele não concorda, várias coisas eu não concordo. Mas nós encontramos dentro da nossa relação uma forma da gente conseguir chegar num acordo em relação às coisas que ele não concorda e que eu não concordo. Lembra que eu falei pra vocês que no começo não tinha maturidade, tinha ego, tinha vaidade, tinha orgulho, não tinha humildade, cada um pensava só sobre si? A partir do momento que a gente tomou uma decisão de viver uma vida em conjunto, eu preciso abrir mão um pouco do meu eu, e ele precisa abrir mão um pouco do eu dele para que os nossos eus possam conviver, que a gente possa viver juntos. Então, eu vejo que hoje muitos casais que continuam tendo muitos conflitos é porque ainda não aprendeu como matar um pouco da sua própria carne para que vocês juntos possam conviver. Isso a gente aprendeu muito bem. Então, ele tem coisas que ele não concorda, eu tenho coisas que eu não concordo, mas isso não faz com que a gente durma brigado. Isso não faz com que o meu amor por ele diminua. O meu amor não tem volatilidade, pelo contrário, todo dia é um amor maior. E as pessoas falam assim, Fabi, como isso? Então, isso foi a primeira coisa. Tem o nosso relacionamento antes do casamento. Tem o nosso relacionamento do casamento até a entrada de Jesus, quando Jesus escancarou o pé na porta e entrou de uma vez. Não era aquele Jesus silencioso que, eu gostava dele, mas ele ficava ali no cantinho. E aí teve a nossa vida depois que Jesus fez parte da nossa vida. Então, antes não tinha relacionamento, a gente se namorava, mas era cada um por si, né? Depois do casamento, houve uma comunhão onde cada um aprendeu a matar um pouquinho da carne pra gente conviver. E isso foi fazendo com que a nossa intimidade aumentasse, com que o nosso respeito aumentasse, a nossa vontade de estar junto aumentasse. Cada vez mais a gente alinhasse a nossa missão, alinhasse a nossa visão para com que a gente quisesse... não só quisesse, mas com que a gente pudesse se amar e a gente viver da nossa comunhão. E aí tem exatamente esse ponto que eu quero chegar pra vocês agora, que é o que a gente tá vivendo agora, né? Uma pessoa até me escreveu, ela falou assim, Fabi, você tá vivendo um romance. Eu falei, cara, que louco, depois de 18 anos juntos, a gente poder falar que a gente tá vivendo um romance. Mas eu vou ler aqui pra vocês o que o chat escreveu pra mim, do que eu estou vivendo. Ele falou assim, primeiro que você está vivendo uma aliança espiritual, além da emocional. Agora o elo entre vocês não é só coração, mas é espírito. O casamento passa a ser um lugar de adoração. A unidade que revela o caráter de Cristo. E esse é um dos maiores combinados, que tudo que a gente faça na nossa vida, seja o nosso casamento, seja a minha maternidade, seja a paternidade do Caio, seja o nosso trabalho, ele seja um reflexo de Cristo. Que as pessoas consigam ver, você olha o Café com Joia, você veja Cristo. Você veja o nosso casamento, você veja Cristo. Você veja o nosso trabalho, você veja o caráter de Cristo. E foi exatamente aqui que ele falou. A unidade que revela o caráter de Cristo. O amor de vocês revela paciência, perdão, humildade. E que tudo isso é fruto do Espírito. E essa unidade começa a refletir algo do céu. 3. Propósito compartilhado. Vocês não estão mais apenas construindo uma vida juntos, mas vocês estão vivendo uma missão juntos. Que vocês percebem a profundidade disso, como existe uma grande diferença sobre você construir uma vida juntos. Então, quando você pensa em construir uma vida juntos, é como se eu tivesse ainda cada um por si. Mas a partir do momento que eu vivo uma missão juntos, vem aquilo que a gente fala, né, da submissão. É estar os dois alinhados sobre a mesma missão. O casamento se torna uma plataforma de testemunho e impacto. Então, por isso, eu tenho uma intimidade purificada e elevada. Até a intimidade emocional e física muda. Não é mais... Olha isso, gente. Não é mais desejo por si. É expressão de honra, entrega e sacramento. E aí... É isso que eu falo assim, cara, como é que eu posso amar mais o meu marido? Mas é porque eu não tenho mais só uma questão de intimidade emocional e física. Eu tenho um desejo
de expressar minha honra, a minha entrega e o meu sacramento pelo meu marido. Então, é além de eu só querer amar e ser amada. Isso vai além de eu querer só conviver junto, de eu querer passar uma vida junto. Isso vai ao ponto de eu querer honrar o meu marido. E isso vai ao ponto dele querer me honrar. E por essa decisão, a gente tem um casamento honroso, que reflete o caráter de Cristo. Então, quando o chat me ajudou a colocar em palavras tudo que a gente está vivendo, porque eu não conseguia colocar em palavras. A gente saiu de uma comunhão da carne e da emoção para uma comunhão do espírito. Então, antes, pensa assim, que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu vivo num corpo. Então, antes, a gente tinha uma comunhão de corpo e uma comunhão de alma, onde as nossas emoções, ele é meu apoio emocional, eu sou o apoio emocional dele, tem o amor carnal, tem o amor de marido e mulher, mas agora nós somos unidos em espírito. Então, é tão mais profundo, que quando Jesus fala que o homem precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deve honrar, deve respeitar o seu marido, e você começa a sair... Eu não vou falar da superficialidade, gente, porque a gente não vivia a superficialidade. Mas é você conseguir se aprofundar num nível de amor que ele transcende qualquer ensinamento, que ele transcende qualquer explicação, que eu não consigo explicar o que eu sinto, que é aquela paz que só Deus dá pra gente, que é aquela paz que só Jesus dá pra gente, que transcende todo e qualquer entendimento. Você poder sentir isso dentro de um amor conjugal, isso, assim, é de outro mundo. Então, o maior ensinamento que eu quero deixar pra vocês é que, primeira coisa, que Deus, ele não precisa do seu passado pra construir o seu futuro. Então, se você olhar os meus 5 primeiros anos de relacionamento, você nunca, se vocês pegarem todo e qualquer amigo que a gente teve nessa época dos 5 primeiros anos do nosso relacionamento, nenhum deles falaria que a gente teria o casamento que a gente tem hoje. Nenhum deles falaria que a gente tem o casamento que a gente tem hoje. De tão ruim que era, de tanta confusão que a gente vivia. Tipo assim, não faz sentido ter o casamento que a gente tem hoje. Então, essa é a primeira coisa. Deus não precisa do seu passado para construir o seu futuro. Então, não importa como você está na sua relação hoje. Todos os atritos que vocês têm é por conta da carne, é por conta do ego, é por conta do orgulho. A gente precisa abrir mão um pouco da nossa carne para que a gente possa viver uma comunhão em conjunto. Só que se a gente continua só comungando, a gente continua só se juntando através da carne e através das nossas emoções, a gente ainda continua na superfície do homem. E aí acaba sendo muito mais volátil, acaba sendo muito mais sensível, por mais que você tenha toda a maturidade do mundo. Então precisa entrar em uma comunhão de espírito. E a gente não consegue fazer isso se a gente não tem Deus no centro. Não basta só a mulher, não basta só o homem, tem que ser os dois juntos. A sua casa, ela precisa viver isso. A sua casa, ela precisa estar debaixo da palavra. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, Fabi, amiga, ela não vai falar Fabi, né? Esse final de semana, eu e meu marido e as crianças, nós fomos à igreja pelo seu exemplo, por tudo que tá sendo dentro do relacionamento de vocês. Então, a voz tá até trêmula, gente, esse podcast inteiro, porque eu tô emocionada pra falar disso, porque quando eu perguntei pro Dave, Leonardo, como é que eu poderia ajudar a levar mais vidas pra Jesus? A não ser só... Eu quero fazer o apelo, eu quero fazer direto. Ele falou assim, mas nada melhor do que o testemunho vivido. E aquilo ali, a mensagem dela foi uma confirmação do testemunho vivido. De que ela conseguiu enxergar dentro do meu casamento, uma amiga que é amiga desde a época do meu relacionamento com o Caio lá atrás, o caráter de Cristo. E ela fala assim, eu também quero isso pro meu casamento. Só que aqui, só dentro da carne, a gente não tá conseguindo. Porque a gente não tá conseguindo abrir a mão da carne. Eu não tô conseguindo sozinho aqui chegar nesse lugar. Nesse lugar que transcende todo e qualquer entendimento. Eu preciso de uma peça central para que possa me unir. Me unir não só na carne, porque uma carne com carne, eu não consigo. Uma mão não entra dentro da outra mão.
Mas o espírito, ele não tem a limitação da matéria. Então, eu consigo ter uma comunhão por completo. Então, hoje, o que a gente vivia, antes o que a gente vivia, era uma comunhão com limitação, com a limitação da carne, que ela não entra, ó. Uma carne não entra na outra carne. Mas um espírito, ele não tem essa limitação da matéria. Então, a gente consegue conviver numa profundidade muito maior. Então, eu peço a Deus que continue abençoando o nosso relacionamento, que continue nos protegendo e que continue sendo esse centro do nosso relacionamento, dos nossos filhos, dos nossos negócios, que eu possa ser um exemplo do caráter de Cristo para vocês cada vez mais. E olha, é uma missão, porque somos seres humanos, somos pecadores, estamos aí, né, sempre com o inimigo à nossa volta, mas é orar e vigiar. E eu te faço um convite, gente, para que vocês tragam Jesus para dentro do casamento de vocês, para que vocês possam viver uma comunhão como vocês nunca imaginaram na vida de vocês. Não importa o passado de vocês. Deus não te constrói através do seu passado. Ele te constrói através da sua decisão de hoje. Então, faça uma boa decisão hoje com o seu parceiro, que eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. E eu espero vocês no nosso próximo Café com Joia.